Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer muito grande estar aqui com você, compartilhando a palavra de Deus, estudando as Escrituras, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer em, em nosso ministério. Faço isso há muitos anos e faço com todo o amor e carinho, com toda a dedicação que eu possa ter. E é um privilégio ter sua companhia aqui conosco nesta manhã. Deus abençoe sua vida, sua família, seu domingo, que tudo esteja dentro da vontade de Deus para você. Nós estamos seguindo uma série de estudos no livro de Êxodo. Esse livro tão importante das Escrituras, que é o segundo do Pentateuco, que é a base de toda a tradição judaico-cristã, naquilo que a gente já conhece como a Torá, como os livros da lei, ou como os livros das origens, como nós também já falamos quando estudamos Gênesis. Sim, nós já temos o estudo de Gênesis, você pode achar aí na nossa playlist em nosso canal. Nós estudamos a parte das narrativas, não entramos na parte dos patriarcas, mas a parte das narrativas da criação, com certeza já está ali elaborado. Chama-se Narrativas da Criação, um importante material de estudo que você pode ter acesso gratuitamente em nosso programa de estudo bíblico à distância. Em nosso programa, nós sempre temos disponibilizado o material básico, que é a apostila, está em nosso blog, você já pode acessar, está aqui embaixo o link do blog, também está em nosso chat, você pode ir lá e clicar no endereço, na página de estudos, você já encontra toda a sequência de apostilas que nós já temos elaborado, todos os programas de videoaulas, e você pode escolher também outras aulas e baixar a apostila para a nossa aula de hoje. Ok? Seja bem-vindo, seja bem-vinda e compartilhe essa transmissão com seus amigos nas redes sociais. É uma coisa que a gente pede para você como um favor, mas é um grande ministério que você pode realizar compartilhando o nosso estudo com pessoas que você ama, com pessoas queridas, pessoas do seu relacionamento. Aproveite para se inscrever no canal e aproveite também para curtir, dar um like na nossa transmissão. Isso nos ajuda bastante para podermos ganhar maior visibilidade dentro do YouTube. Bom, gente, sem mais demora, vamos passar para a nossa apresentação. Sempre temos também uma sequência de PowerPoint que nós disponibilizamos sobre as nossas aulas. Está aqui do lado já, tudo prontinho. Você pode acessar, é o mesmo material que está na apostila e é de boa utilidade para o acompanhamento do nosso estudo. Bem, gente, como disse, estamos estudando o livro de Êxodo. E o tema que demos a este estudo é Caminhos de Libertação. Porque nós entendemos que a vida é feita de muitas transições, de muitos deslocamentos, de muitos êxodos, e todos eles sempre nos apontam para uma proposta de libertação que o Senhor tem para nós. O Senhor nos chama para sairmos da nossa zona de conforto, para que possamos desfrutar o que Ele tem preparado para nós. É só assim que a gente consegue, quando a gente deixa para trás um legado, uma história que nós tínhamos, para nos abrirmos para o novo que o Senhor está preparando para nós. Então, nós já estamos na quarta aula. Se você perdeu as aulas anteriores, pode acessar também na nossa playlist as aulas anteriores que estão gravadas e você poderá acessar aí para acompanhar o nosso estudo. Como nós sempre fazemos, temos um versículo
de motivação, um texto em epígrafe para a nossa motivação. Êxodo 14:15, de toda essa passagem que vamos estudar, salta aos olhos a proposta do Senhor. Diga aos israelitas que sigam avante, que sigam avante. Nós vamos estudar no livro de Êxodo a partir do capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 18, versículo 27. Então, são esse trecho das Escrituras que servirá de base para a nossa lição de hoje. Se você é daqueles que gostam de acompanhar na Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. Vai ser bom a gente também examinar nas Escrituras, principalmente na versão que você tem em mãos, se realmente é assim que a Bíblia diz. Eu uso a versão da NVI na maior parte dos casos, mas de vez em quando eu cito outras versões também, porque entendo que nós precisamos de todas as versões, de todas as formas de tradução para conhecermos o texto original. Não tenho nenhum preconceito, não, e não entendo que exista a Bíblia melhor que a outra. A Bíblia é uma só. É a Bíblia lá do hebraico, a Bíblia antiga. Essa está em língua morta, ninguém consegue ler. Só os tradutores conseguem trazer para a gente. E isso é muito interessante, a gente ter várias versões para nos ajudar a compreender o texto bíblico. Então, vamos seguir para a nossa lição propriamente dita. Para começo de conversa, nós entendemos que estamos aí diante do episódio da saída dos hebreus do Egito para construir uma nova nação. Nós vimos na aula passada a questão das pragas, porque o faraó tinha endurecido o seu coração para a saída do povo do cativeiro. Ele não queria abrir mão do trabalho braçal, da exploração, do trabalho dos hebreus. E então Deus intervém nessa história, usa a vida de Moisés e Arão para poder convencer aquele governante, aquela sociedade, a abrir mão dos seus escravos. Por isso que a saída dos hebreus do Egito é muito importante para nós entendermos toda a história da revelação de Deus. Até porque ela tinha como objetivo construir uma nação inteira que vivesse de acordo com os propósitos divinos. Esse era o propósito de deslocar. Não era só para ocupar uma terra, não era para ser dominador, não era para exercer poder sobre o outro, mas para se constituir uma nação que servisse de testemunho vivo como povo de Deus para toda a humanidade, para abençoar a humanidade. Bom, gente, isso tem algumas implicações. O povo hebreu vivia no Egito durante mais de 400 anos sem uma identidade. E esse povo precisava experimentar algumas mudanças que os preparasse para viver como uma sociedade organizada, como uma coletividade, como uma comunidade maior, como uma nação de fato. Havia toda uma estratégia de organização social, política e econômica para que aquela nação viesse a existir. E entre todos os aspectos não ficou de fora a espiritualidade, a relação com Deus, que acho que isso é muito importante para a gente entender a vida da gente em sociedade. A transição para essa vida nova, de vida em comunidade, vida em comunhão, exige que a gente faça um deslocamento de nós mesmos para nos colocarmos no lugar do outro. Só vai existir vida comunitária e vida em sociedade se o outro for percebido, notado, respeitado, tratado, até mesmo a gente como um outro para o outro.
porque é assim que a sociedade se organiza, se articula, existe. Deus nunca disse que essa transição, que essa jornada, que esse êxodo, que essa caminhada para Canaã seria fácil. Mas ele garantia que a chegada valeria a pena. Que é isso mesmo, meus irmãos, deslocar da gente, deixar nossa zona de conforto para algo novo, exige muita mudança da gente, não é verdade? A gente, quando vai começar um emprego novo, ou então quando vai começar uma família nova, quando vai mudar de cidade, mudar de igreja até, quem sabe, isso exige muitas mudanças nas nossas atitudes, não é? Não é fácil, mas olha, gente, sempre vale a pena, sempre vale a pena. É a garantia da promessa de Deus. Se estamos fazendo isso para a glória de Deus, deixa Deus agir, Ele tem algo melhor preparado para todos nós. Todas as transições exigem renúncias e adoção de novas atitudes. Todas as mudanças que precisamos fazer na vida. Você quer ter uma vida melhor? Você quer ser mais feliz? Você quer ter mais dinheiro na sua conta bancária? Olha, meu amigo, minha amiga, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Do jeito que você está vivendo hoje, não vai conseguir, ok? Mas, se você mudar a sua atitude, já grandes transformações vão acontecer para você chegar mais perto desse objetivo de uma vida nova. Ok, gente? Bom, Deus está interessado nisso. Deus é o maior interessado que a gente faça essas transições. Por isso que ele chama pessoas que vivem de uma forma solitária, distante, de uma forma voltada para si mesmo, o chamado em si mesmado, para viver numa relação que se parece com uma relação familiar, que é uma vida de intimidade, de proximidade com o outro, de compromisso com o outro. Assim é a igreja é esse chamado a nos deslocarmos de nossa individualidade para abrirmos espaço para a relação com outros dentro de uma proposta de vida em comum. Por isso se chama comunidade. Então, vejam o que Moisés está registrando no livro. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Era assim que Deus estava organizando os preparativos para a saída. Haveria a 10ª praga, né, que é a chamada 10ª praga, que é a mortandade dos primogênitos, e tinha necessidade de um preparo. E Deus chama o seu povo a um grande banquete, o churrasco de despedida. Cada família reunida. E se uma família fosse pequenininha como a minha, era só chamar o vizinho do lado para compartilhar do mesmo cordeiro, dividir o cordeiro entre todos, a fim de que todas as famílias tivessem um cordeiro para celebrar aquela despedida, aquele momento de deslocamento da situação de exploração, de alienação, de desigualdade, para uma situação de nova vida numa terra própria concedida por Deus. Antes de dizer ao povo para que seguisse adiante para a terra da promessa, onde viveria como povo de Deus, o Senhor orientou a que as pessoas assumissem atitudes que demonstrariam uma disposição para que se constituíssem como uma comunidade. Acho essa palavra comunidade é muito importante aqui, ela é muito importante para nós, porque aquelas pessoas que estavam sofrendo por serem exploradas
elas teriam condições de, juntas, viverem numa nova dimensão, numa nova realidade, num novo ambiente justo, em que todos e todas tivessem oportunidades. Os preparativos, então, para essa jornada incluía muitas ações, desde o enfrentamento da última praga, que era a morte dos primogênitos, até a preparação para a provisão para a viagem. Eles tinham que recolher material, insumos, mantimentos, roupas, enfim, tudo que eles pudessem carregar para poder passar aquela temporada no caminho. Foi realmente uma mobilização muito grande, uma logística muito grande para que o povo se organizasse. E tudo isso exigia um certo preparo, uma mudança de mentalidade, uma nova maneira de entender o outro, de saber que na caminhada não seria fácil, não teria comodidade, não teria água, não teria alimento nas mesmas condições que o Egito fornecia, com todos os problemas que eles tinham com a escravidão. Eles sabiam que iam para um lugar onde eles teriam que trabalhar juntos e juntas para superar os seus problemas ali, coletivamente, que é essa a função da vida em comunidade. Então, esse preparativo incluía várias ações, várias atitudes. Eu fiz uma lista de algumas delas, queria que você desse uma olhada junto comigo. A primeira atitude, eles teriam que fazer um banquete, ou celebrar a Páscoa. A Páscoa ela é instituída exatamente nesse momento, em que o povo está saindo do Egito para a Terra Prometida. A festa da Páscoa é a lembrança do que Deus fez em favor do seu povo. Páscoa vem do hebraico Pessar, que quer dizer passagem, transição. Lembra que o Senhor passou sobre as casas dos hebreus e os livrou. Então, os moradores hebreus deveriam imolar o cordeiro, comer aquela carne assada como um grande churrasco. Acho que os egípcios não entenderam nada, mas esse povo não é escravo? Como é que estão dando uma churrascada dessa? Porque churrasco cheira, não é verdade? Como é que dão uma churrascada dessa, né? Esse povo tá doido, tá explorado, reclamando, mas vai lá, faz um churrasco. E com o sangue do cordeiro, eles iriam pintar os umbrais das portas e janelas de suas casas. Esse era o sinal para que quando o anjo do Senhor passasse pela cidade, não molestasse os primogênitos dos hebreus, porque era essa a 10ª praga. E foi exatamente a celebração desse grande banquete que se tornou a Páscoa, né? Para ser lembrado esse momento em que Deus livrou os filhos, os filhos dos hebreus, dessa mortandade que abalou muito a estrutura de todo o Egito. Diz o texto de Êxodo 12, 27. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então a festa da Páscoa ela tem um simbolismo muito forte, que é a lembrança de que Deus está protegendo, Deus está guardando, mas também Deus está estabelecendo normas, princípios, cuidados para com todos e todas. O segundo preparativo é aguardar o livramento que vem do Senhor. Não resta a menor dúvida que a maneira como Deus liberta o povo é uma maneira extraordinária, miraculosa.
o povo atravessou o Mar Vermelho a pés secos, como diz as Escrituras. Deus livra seu povo do poder de Faraó com sua própria mão. É ele quem toma as providências. É ele quem abre o caminho, é ele quem guia o povo para atravessar o mar andando. O milagre da travessia do Mar Vermelho foi a mensagem poderosa de que Deus é aquele que promove libertação. Quem viu aquele fenômeno acontecer tinha a certeza de que Deus estava ao lado do seu povo. Êxodo 14, 21 e 22 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu li recentemente uma pesquisa falando sobre esse fenômeno de um vento que acontece naquela região que é citada na Bíblia, onde o povo atravessou, na região do Mar Vermelho, que promove uma espécie de cisão do mar, da água, né? Um vento tão forte, tão direcionado, que é capaz de separar as águas, de fazer com que aconteça esse fenômeno que permitiu a travessia do mar. Não, talvez não com a mesma proporção, não com a mesma dimensão, não se viu outra vez, mas o fenômeno existe. E a Bíblia fala desse vento oriental que soprou toda a noite de uma forma impetuosa para poder abrir o mar e permitir a passagem. Um dado aí para a gente da pesquisa científica para dizer que o milagre, ele é possível. Ele é possível. Sim, o milagre, Deus usou a natureza para poder libertar o seu povo. Deus usou os seus recursos para poder abençoar sua gente. O terceiro preparativo é o reconhecimento de quem Deus é. Moisés e todo o povo louvaram ao Senhor depois que atravessaram. Louvaram ao Senhor com um cântico que exaltava o poder e o cuidado divino em favor de quem ele ama. Eles disseram: O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Que canto bonito, que poesia linda, exaltando o nosso Deus. Eles experimentaram a presença de Deus e o poder de Deus entre eles, puderam atestar com a sua experiência de que Deus é capaz de trazer salvação a todos e todas que confiam nas suas promessas. Quarto preparativo, a confiança na provisão divina. Deus supre as necessidades do seu povo sempre. Aqueles que confiam no Senhor de nada têm falta. Como diz o salmista, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. É verdade, gente. Olha, eu posso dizer isso, que com a minha experiência de vida, que Deus nunca deixa faltar nada para aqueles que confiam em suas promessas. Confie, a provisão divina é de fato existente. Essa história de dizer Deus proverá é verdade, é uma confiança que a gente precisa ter no cuidado divino. Havia algumas coisas que Deus realmente providenciou para o seu povo para a jornada. Vamos ver algumas coisas? A primeira delas é o refrigério. Deus providenciou uma nuvem para encobrir o sol durante o dia.
Então, aquele sol quente do deserto, ele já não afetava tanto, porque havia uma nuvem que os acompanhava durante o dia. A luz para o caminho, Deus providenciou uma coluna de fogo para guiar o povo à noite, de tal maneira que eles podiam caminhar também à noite em direção à terra da promessa. O alimento, Deus enviou maná, Deus enviou codornizes para poder alimentar o seu povo. Olha que maravilha! O maná era uma espécie de orvalho que caía pela manhã e eles tinham que consumir aquilo naquele momento. Não podia guardar para o dia seguinte, apenas consumir aquele alimento para o qual Deus estava provendo. Devia ser uma coisa saborosa, porque o autor diz que tinha sabor de mel. Que maravilha, né, gente? Devia ser muito gostoso mesmo. Não sei se isso existe ainda, mas é fato de que esse alimento caía como um orvalho, é o que está escrito na Bíblia, caía como um orvalho para poder ajudar o povo a recolher e se alimentar. E tinha também a provisão da água. Deus fez brotar água da rocha. Mais ainda, Deus purificou fontes de águas que eram nocivas. Deus proveu água para todos os que estavam sedentos. Quinto preparativo: encorajamento para lutar. Na luta contra os amalequitas, Moisés precisou ser mantido com os braços erguidos até a vitória final. Era interessante que quando Josué encabeçou o exército para lutar contra o inimigo, a amalequita, que eram os amalequitas, então Moisés ficava com os braços levantados. Aí cansava, né? Porque ficava muitas horas com os braços levantados, então ele ia baixando o braço, baixando o braço, baixando o braço, e o povo começava a perder a guerra, até que 2 auxiliares tiveram que manter os braços de Moisés levantados, até que o exército ganhasse aquela guerra. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, os abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Foi assim que eles venceram. E a sexta, conselhos para viver em comunidade. Não seria fácil. Moisés começou a se sentir sobrecarregado e o conselho do sogro, Jetro era o sogro de Moisés, aconselhou Moisés a organizar o povo em pequenos grupos e assim aliviar a carga de suas tarefas como líder do povo. Moisés ficaria com algumas tarefas e os seus auxiliares com outras tarefas. Olha como é interessante o conselho de Jetro. E se isso não nos ajuda a pensar na nossa vida como igreja nos dias atuais? Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Conselho maravilhoso, né? A gente precisa aprender a delegar. Pastores que estão aí sobrecarregados, que têm muita tarefa sobre os seus ombros, é preciso aprender a delegar a pessoas de confiança. A administração
da obra de Deus. Vale também para a sua empresa, se você tem, para o seu negócio, para a repartição pública. A gente precisa aprender isso. Então, gente, olha que coisa interessante. Era o preparativo. E o marco mais significativo é o milagre da travessia do Mar Vermelho. O milagre da travessia do Mar Vermelho é uma narrativa que representa esse cuidado amoroso de Deus sobre o seu povo. Somente um Deus com um propósito tão claro seria capaz de fazer com que o seu povo enfrentasse aquele desafio. Como que se deu esse milagre? Os hebreus caminharam até a margem do mar, na localidade chamada Pi-Hirot, na região de Migdol. Aliás, a pesquisa que eu li falava sobre esse evento na região de Migdol, ainda hoje localizada na região do Mar Vermelho, lá no Egito, na região do Sinai. A palavra Pi-Hirot é uma palavra hebraica, que quer dizer beco sem saída. Olha que coisa interessante. Quando o povo foi conduzido a entrar em um desfiladeiro, havia montanha de um lado, montanha do outro, e aquele desfiladeiro terminava no mar. Então o povo não tinha para onde ir, era realmente um beco sem saída. Por quê? Ao lado era montanha, na frente o mar, e atrás? Atrás o exército de Faraó vinha furioso atrás dos hebreus. O povo ficou acampado ali como se estivesse desorientado e perdido, sem saber para onde ir. Faraó vinha atrás com seu poderoso exército. A visão que os hebreus tinham era de montanhas pelos lados e o mar à frente. A dúvida e o medo levaram o povo a murmurar e a clamar ao Senhor. Entretanto, Moisés tem uma atitude bastante oportuna para aquele momento. Ele diz para o povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Me lembra o Salmo 46, lá no finalzinho. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra precisa ser lembrada. Eleva os meus... Salmo 46, não é? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É isso que Moisés estava dizendo para o seu povo naquele momento. Deus é aquele que sempre nos dá força e coragem para que a gente possa seguir adiante. Por isso que o Senhor questiona o povo, que estão clamando a mim. Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Lembro-me da experiência do pastor João Falcão Sobrinho, que pastoreou a primeira igreja batista do Rio de Janeiro durante 50 anos. E todo primeiro domingo do ano ele pregava um sermão baseado nesse versículo. Pregou 50 sermões diferentes, desafiando os irmãos e irmãs daquela igreja a seguirem em frente, porque Deus é aquele que nos dá força e coragem para avançar. Quais seriam as atitudes necessárias, então, para que a gente possa seguir em frente, seguir adiante? Diz aos filhos de Israel que marchem. Mas o que eu tenho que fazer? É só dar um passo depois do outro? É só caminhar e vai aqui e vai ali? Não, gente, eu acho que tem aí algumas implicações muito interessantes. Porque se estamos fazendo deslocamento de uma situação de completa dispersão para uma vida comunitária, como povo de Deus, algumas coisas precisam acontecer. Vamos ver que coisas são essas? A primeira delas
a gente precisa de ter recurso. Então, vamos prover recursos para a caminhada. Temos que ter recursos para seguir adiante. De onde eles vêm? Ah, vai cair do céu como um maná. Não, gente, a gente precisa tomar as nossas iniciativas. Precisamos cuidar de coisas que estão ao nosso alcance. Nós precisamos investir hoje no futuro que devemos ter. Essa é uma mentalidade que o povo de Deus precisa ter. Essa mentalidade que é uma mentalidade credora, não devedora, não gastar tudo que a gente tem. Isso em todas as áreas da vida, em nosso sustento familiar, na economia da igreja, enfim, em todas as áreas, nós aprendermos a investir hoje no futuro que almejamos ter. Como isso é importante? Olha o que aconteceu no meio daquele povo. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Você tem condições de levantar recursos para a sua sobrevivência, para a sua caminhada, para o seu futuro? Faça agora, meu irmão, minha irmã. Lute agora, enquanto você tem saúde, enquanto você tem disposição, enquanto você tem condições de fazer isso. É para o seu futuro, é para lá que você vai seguir em frente. Há uma palavra, se não me engano, em Eclesiastes, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas. A minha mãe sempre dizia isso para mim: olha, Irênio, faz o que a Bíblia manda, lança o teu pão sobre as águas. Sabe o que isso significa, meu irmão, minha irmã? É você investir hoje no seu futuro. É você saber que um dia pode fazer falta. Então, se preserva hoje para que você possa ter um futuro melhor. Segundo lugar, é preciso ter uma disciplina. A gente se disciplinar para essa caminhada. Caminhar não é fácil. A gente que faz aquela caminhadinha durante a manhã, a gente que faz exercício, sabe que é difícil. Você tem que ter calçado próprio, vestimenta própria, o tempo propício, enfim. Fora o fato de que, se você for fazer uma viagem mais longa, você vai ter que ter um preparo muito maior. Imagine o povo todo, eles precisavam se organizar, eles precisavam se disciplinar. O sucesso, meus irmãos, chegar a um determinado objetivo, não é resultado de sorte, é sempre resultado de um planejamento e de um empenho de colocar em prática todas aquelas ações necessárias. Diz a palavra de Deus: no mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados. Olha, sublinha essa palavra, organizado, na sua apostila, na sua Bíblia. Como é que o povo saiu? Aí, cambada, vamos embora. Não, saiu disciplinadamente, organizadamente. Imagina aquela multidão caminhando de forma organizada, carroças, gente carregando fardos sobre as costas, enfim, imagina como é que deveria ser. Era uma jornada e eles tinham que estar organizados, comandos, pessoas à frente, gente guiando, sinalizadores. Tinha que ter uma certa infraestrutura para organizar a caminhada. Terceira coisa que precisamos fazer para essa jornada: assumir um compromisso, ter um propósito firme de caminhar e de seguir em frente. A caminhada exige um passo após o outro e você tem que estar comprometido com isso. Se queremos alcançar lugares mais longe, mais altos, precisamos aprender a consagrar aquilo que nós temos de melhor agora. Toda a sua energia, todo o seu tempo, investe nisso. Investe no seu projeto de vida.
Faça com que cada momento seja um momento único para você chegar mais perto daquele propósito que você assumiu. Compromisso é o que muita gente precisa ter. Querem uma vida melhor, mas não querem abrir mão de sua zona de conforto. Precisamos ter compromisso. Precisamos falar mais sobre isso. A palavra de Deus dizia para o povo: consagre a mim todos os primogênitos. Mas por que os primogênitos? Seus filhos, seus bens, sua maior riqueza, aquilo que você tem de melhor, consagra ao Senhor, dedica para esse projeto que Deus tem preparado para você. Quarta, orientação para caminhadas, diretrizes, leis, normas, ensinos, tudo aquilo que você sabe fazer, a competência, a habilidade, enfim, tudo que nós precisamos para a caminhada. É preciso saber ouvir a voz de Deus para nos orientarmos na vida. Para Deus, o caminho melhor nem sempre é o caminho mais fácil ou rápido, nem sempre é o atalho. O caminho de Deus é sempre o melhor, e o melhor de Deus nem sempre é aquilo que parece melhor para nós. Quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. É Deus quem estava guiando, é Deus quem estava dando direção, e o caminho de Deus é sempre o caminho melhor. Seguir a direção de Deus para a caminhada é sempre a melhor decisão. Em quinto, a proteção para a caminhada. O povo precisava de segurança, o povo precisava estar protegido pelas ações dos inimigos ao longo do caminho. Mas não importa o que aconteça, para fazermos a vontade de Deus, Deus sempre tem os seus recursos para nos livrar. Êxodo 13, 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Eu fico imaginando esse povo na estrada, né, caminhando, sacrifício, aquela jornada longa e o sol batendo rachado na cabeça de todo mundo, e aí vem aquela nuvem para trazer refrigério. E sai à noite, aqueles perigos da escuridão, aí uma coluna de fogo para iluminar o caminho do povo. Que maravilha! O povo devia ver isso e dizer: olha, estamos seguros, pode vir o problema que vier, Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. Há também os livramentos de Deus para a caminhada, porque os perigos acontecem. Apesar da gente ter a direção de Deus, saber que Deus está ao nosso lado, isso não nos isenta de riscos, de problemas. Não duvide disso. Para fazer a vontade de Deus, teremos que enfrentar muitos obstáculos e também muitos inimigos. Mas nunca se esqueça, Deus estará sempre ao nosso lado. Êxodo 14, 13 e 14 diz assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Relembrando o texto que falamos anteriormente. Gente, que lição maravilhosa, não é verdade? Como é que a gente aplica isso na nossa vida diária? Como é que a gente vive isso no nosso dia a dia, com a nossa família, com a nossa igreja?
Nós, como cristãos no mundo, como é que a gente coloca isso tudo em prática? Bom, gente, se estamos dispostos a fazer os deslocamentos que Deus gostaria que nós fizéssemos, as transições, sigamos adiante em nossa intenção de nos constituirmos uma comunidade de pessoas que servem e seguem ao Senhor. Não importa o que aconteça. Não importa que eu prospere muito, eu não vou abandonar o meu propósito de seguir ao Senhor e de servir ao Senhor. Não importa que as coisas fiquem tão ruins ao meu lado, como aconteceu agora em Nova Iguaçu, nesta semana, onde famílias de cristãos e cristãs que nós conhecemos, porque fomos criados ali, perderam tudo no temporal, ali na região do Jardim Canaã, Jardim Pitoresco, Jardim Alvorada. Que triste ver aquela... tiveram o problema da enchente algumas semanas antes, e esta semana uma enchente muito mais grave, um volume de água muito maior. Muitos irmãos em Cristo, muitos servos do Senhor, muitas igrejas precisando de apoio, como nós colocamos no grupo de nossa igreja, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista do Jardim Pitoresco, organizando junto com a Convenção Batista Fluminense os recursos. Mas ainda assim, meus irmãos e irmãs, Deus não muda seus planos conosco. Deus espera que a gente faça os deslocamentos, ainda assim. Deus é o maior interessado a que experimentemos uma vida de comunhão, em vez de uma vida de isolamento, ensimesmada, marcada pelo individualismo. Deus quer que a gente vive uma vida de comunhão. Que Deus nos abençoe para isso. Deixa um versículo para você pensar nisso, nos deslocamentos que você precisa fazer. E eu também, claro, porque Deus não mudou os seus planos para a minha vida. Ele tem coisas muito melhores para nós. Para mim também. Eu sempre acredito mesmo, irmãos e irmãs, que o melhor de Deus para a nossa vida ainda está para acontecer. Então, Êxodo 15:13, com o teu amor, conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. Deus está no controle, Deus está à frente, Deus está nos conduzindo, e tudo que Ele espera é que a gente se prepare para isso. Amém? Que Deus abençoe sua vida neste momento. Quero convidar você a orar ao Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus junto comigo agora. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã de estudo na Tua Palavra. Muito obrigado pela maneira como Teu Espírito fala conosco através do Teu livro santo, através da meditação, da interpretação da Tua Palavra para nós. Obrigado, Senhor, porque Tu tens alimentado a nossa alma, Tu tens fortalecido a nossa confiança, e que nós possamos, ó Deus, fazer todos aqueles deslocamentos que o Senhor espera que nós façamos para vivermos o melhor que o Senhor tem preparado para nós. Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Quero convidar você a estar conosco em uma de nossas celebrações presenciais. Lembra você que, como a gente está num espaço coletivo, a gente precisa que você se comunique com a gente para a gente colocar o seu nome lá na portaria do prédio. Tá bem, gente? Estamos num condomínio, então a gente precisa seguir as normas que o condomínio tem. É um espaço aconchegante, um espaço agradável, que Deus tem abençoado a nós para podermos usar. Logo mais à noite eu espero você
e que Deus abençoe sua vida. Um bom domingo na presença do nosso Deus.